Bom dia, Grupo Refúgio, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesse dia de quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Hoje é dia de propósito aqui no Grupo Refúgio, dia de Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus real, um Deus que é eterno, que é imutável. Todas as curas que nós vemos ao longo da palavra de Deus, elas se estendem até o dia de hoje. Quantas são as curas que nós já recebemos, que nós já testemunhamos, porque o nosso Deus vive. Glórias a ti, Senhor. E hoje não poderia ser diferente. Vamos ver uma passagem que conta uma das milhares, inúmeras, centenas curas que o Senhor operou. Está lá em João 5. Abra sua Bíblia e confira isso que eu estou lendo. Realmente está escrito na palavra de Deus. Versículo número 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa passagem nos mostra a situação de um homem que era paralítico e ele ficou nessa condição por 38 anos. Por 38 anos da sua vida, esse homem ficou paralítico. E ele estava ali, né, naquele tanque, esperando o mover das águas. Quando o anjo tocasse ali, para ele poder se jogar na água e ser curado. Porém, devido à situação dele, ele não era rápido o suficiente para que ele pudesse tocar nas águas. Eis que chega Jesus naquele lugar. Jesus olha para aquele homem, com certeza com seu olhar de compaixão e misericórdia, e se dirige até esse homem. Imagina, né? Aquele homem está há 38 anos ali naquela condição, doido para que alguém o coloque dentro daquele tanque. Jesus se aproxima e diz para ele: Você quer ser curado? E aí o homem responde para ele, né? Senhor, eu não tenho ninguém. Quantas vezes nós estamos
em uma determinada situação, mas eu quero focar na nossa saúde. Quantas das vezes nós temos um diagnóstico de uma doença física, de uma doença espiritual, de uma doença mental, né, doenças da alma, e não tem ninguém que possa nos ajudar. A gente vai no médico e o médico nos prescreve medicamentos para amenizar, mas para eles não tem cura. Muitas das vezes a gente está cercado de pessoas e essas pessoas não conseguem entender e muitas das vezes não conseguem nem nos ajudar, porque eles não têm como nos ajudar. Mas eis que chega Jesus. E Jesus opera o milagre na vida daquele homem. Totalmente de uma maneira que aquele homem nem imaginava. Aquele homem estava esperando que alguém o colocasse nas águas, para que o anjo tocasse na água, para que ele se jogasse na água, para que ele fosse curado. Jesus chega naquele ambiente, olha para aquele homem com seu olhar de misericórdia, dá uma ordem àquele homem: pega a tua maca e anda. E olha como Jesus é maravilhoso. Jesus, nessa passagem, ele faz questão de nos mostrar o que levou aquele homem a ter 38 anos da sua vida roubados. Esse homem ficou 38 anos na condição de paralítico. Por quê? Jesus diz aqui, no versículo de número 14, mais tarde, Jesus o encontrou e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, o que ocasionou essa doença nesse homem? O pecado. A Bíblia não diz qual foi o pecado, mas Jesus nos diz: olha, eu te curei, eu te perdoei, não volte a pecar, porque algo pior pode te acontecer. Então, meus queridos, o que o Senhor nos traz no dia de hoje? Primeiro, que Ele é Deus, Ele tem todo o poder nas mãos dEle. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem todo o poder. E Ele age como Ele quer e quando Ele quer. Porque aqui os fariseus questionaram, né? Hoje é sábado, como assim? Tu tá arrastando a tua maca, né? Pela tradição não pode. Não, Jesus, ele faz como ele quer, na hora que ele bem quer e como ele bem quer. E outra coisa que o Senhor nos traz nessa manhã é que a gente não venha brincar com o pecado. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte eterna. E muitas das vezes as pessoas acabam minimizando ou banalizando o pecado, né? Um pecado que a meu ver, é muito banalizado é a mentira. Ah, uma mentirinha aqui não tem problema. Ah, uma mentirinha, uma vez eu escutei, uma mentirinha às vezes me salva, né? Só que a palavra do Senhor, ela condena a mentira. Diz assim, a palavra de Deus: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, que em nome de Jesus, essa palavra possa edificar a sua vida, trazer esperança se você precisa de cura. Há um único Deus que tem o poder para te curar. Ele pode todas as coisas. E que a gente venha permanecer como pecadores, mas pecadores arrependidos, porque todos nós somos pecadores. Se a gente falar que não tem pecado, a gente já está mentindo. A Bíblia nos ensina isso. Mas há uma grande diferença entre aqueles que decidem viver pecando, viver no pecado,
e aqueles que são pecadores, mas pecadores arrependidos, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E que nós possamos permanecer remidos pelo sangue do Cordeiro, nos arrepender todas as vezes que nós pecarmos, corrermos para os pés do Senhor e clamar, né, por perdão, por misericórdia, e para que Ele continue guiando os nossos passos em nome de Jesus. Né? A gente viu aqui no dia de hoje a consequência, né, do pecado. Uma das consequências. Esse homem paralítico, ele ficou por 38 anos, teve 38 anos da sua vida roubada, ceifada, por um pecado. A Bíblia não diz se era mentira, a Bíblia não diz o que é, né? Mas por um pecado. Então que a gente venha se manter alerta, vigilante e buscando todos os dias a santificação em Jesus. Amém? Então, às 21h30 eu mando o link e você está mais do que convidado para participar da oração. Se você precisa de cura, se você quer se manter saudável, se você quer agradecer pela sua saúde, hoje é o dia aqui no Grupo Refúgio. Às 21h30 eu mando o link e vamos buscar naquele que pode todas as coisas pela nossa vida. Amém?